Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos estudar sobre a reforma religiosa, né? Vocês já fundamentaram o assunto e a reforma religiosa foi uma tentativa de fazer algumas mudanças, fazer uma reforma na Igreja Católica, o que não foi possível, a Igreja Católica não permitiu, então acabou formando outras igrejas. Isso aconteceu a partir do século XVI na Europa, depois da Idade Média que a gente terminou. Então, mas eu ainda quero contar para vocês algumas histórias sobre pessoas que consideraram importante que todos pudessem ter acesso à Bíblia, porque a reforma é muito forte a tradução da Bíblia para as pessoas entenderem. A Bíblia estava só em latim e as pessoas não tinham acesso ao latim. As pessoas falavam as línguas, tipo, na Inglaterra falava inglês, né? Na Alemanha falava alemão. Então, as pessoas não sabiam latim, as pessoas comuns. Sabia latim quem? Sabia latim os padres, os bispos, todos os líderes da igreja romana sabiam latim, eles tinham que estudar latim. E também sabiam latim os nobres que estudavam, as pessoas que iam para as universidades, era tudo em latim. Então essas pessoas sabiam, as outras não. Mas a Bíblia, ela só podia ser interpretada pelos religiosos. Então era muito complicado, porque tinha pessoas que não sabiam nada da Bíblia, do que Deus quer, do que Deus gosta. Essas pessoas, elas dependiam do que aprendiam com outras pessoas e nem sempre elas tinham acesso à verdade. E teve um homem chamado Wycliffe, isso no século XIV na Inglaterra, que ele disse, mas é importante as pessoas poderem ler a Bíblia. E para isso a Bíblia tem que estar na língua que elas entendem. Ele era um professor, ele estudou teologia em Oxford e era um estudioso. E ele disse, eu vou começar a traduzir a Bíblia para o inglês. As pessoas precisam conhecer a Bíblia. Ali elas vão saber a verdade de Deus. E ele começou a traduzir e conseguiu de fato fazer uma tradução da Bíblia. Mas a Igreja Romana chamou ele para julgamento, ele foi condenado a ficar na prisão domiciliar, prisão em casa, condenado como herege. E aí eles também disseram, essa Bíblia não pode estar acessível a ninguém, ela está proibida. Século XIV, tudo escritinho à mão, ele fez a tradução e outras pessoas ajudaram a fazer cópias à mão. Então, o que acontece? Gente, isso é demorado. Ele levou 13 anos com gente ajudando para fazer a tradução. Traduziu para a língua inglesa. Tudo escrito à mão. Mas o que acontece? Essa Bíblia, ela foi proibida. Então, algumas pessoas conseguiram escondidas, né? E uma outra pessoa conseguiu essa Bíblia bem escondidinha para o governo não ver, para a Igreja Romana não ver e não pegar a cópia, né? Então, essa Bíblia, a maioria das pessoas não pôde ter acesso, infelizmente. Wycliffe acabou depois, ele faleceu de morte natural, mas a Igreja Romana ainda assim colocou ele como um herege e mandou até queimar os ossos dele. Mais tarde, aconteceu algo parecido com o John Hus. Nós já falamos do John Hus, lembra? John Hus é do século XV. John Hus, ele se inspirou no Wycliffe e ele disse, puxa vida, tem que traduzir a Bíblia. Tem que traduzir, as pessoas têm que poder ler na sua língua e compreender as verdades de Deus, senão elas podem ser até enganadas com coisas erradas. E aí ele começou a tradução. Ele reuniu uma equipe e começaram a traduzir para a língua que era a língua do povo dele, a língua tcheca. E o que acontece? Acontece que ele foi preso por heresia, foi julgado e foi queimado numa fogueira por traduzir a Bíblia. Gente, Wycliffe, considerado herege, o John Hus, considerado herege e morto por isso. E agora eu quero falar, eu falei do Wycliffe, que é do século XIV, do John Hus, que é do século XV, que ele fez a tradução, e agora eu quero falar de um homem do século XVI, que é William Tyndale. William Tyndale era inglês também. Como você sabe, aquela Bíblia de Wycliffe não ficou acessível para as pessoas, porque muito poucas pessoas conseguiram essas cópias clandestinas, né, escondidas. Então, Tyndale,
ele pensou, as pessoas precisam conhecer a palavra de Deus. Elas estão sendo ensinadas com coisas que nem existem e elas precisam ver na palavra. Então, como agora era século XVI, já existia como imprimir livros, porque tinha sido inventada a imprensa, ele pensou, agora é o momento certo. E ele então resolve fazer uma tradução para o inglês. Ele disse, isso eu consigo fazer. E ele começou a fazer e fez a tradução. Quando a tradução estava pronta, lá na Inglaterra, ele pensou, agora eu preciso imprimir, mas aonde? Se ele imprimisse na Inglaterra, eles iam prendê-lo. Ele pensou, eu vou para a Alemanha, porque lá Martinho Lutero já fez uma tradução para o alemão, então eu vou lá. Lá deve ser mais fácil de eu conseguir fazer essa impressão. E ele foi para uma cidade, mas naquela cidade a igreja romana ainda era muito forte. E quando ele ficou sabendo, eles já iam lá na gráfica onde ele estava imprimindo, iam levar todo, ia levar ele preso. Ele fugiu, ele pegou os manuscritos e fugiu para outra cidade. E assim ele ficou fugindo de país em país para conseguir imprimir a Bíblia em inglês, sendo considerado um herege, sendo considerado um criminoso, porque ele estava traduzindo a palavra de Deus para as pessoas poderem entender. Aconteceu então que ele conseguiu terminar, né, uma Bíblia com uma tradução fácil que as pessoas podiam entender, e ele então conseguiu que fosse impressa essas Bíblias, e as pessoas logo na Inglaterra começaram a ler a Bíblia e ficaram felizes. Tudo escondido, né, gente? Porque se aparecesse que ele tinha traduzido a Bíblia, ele ia preso. Mas mesmo assim, a igreja romana já sabia, mandou espiões atrás dele e conseguiram prender, e ele também foi queimado na fogueira por causa de ter traduzido a Bíblia. Você já parou para pensar que a Bíblia que a gente tem, né? A nossa Bíblia, para a gente ter essa Bíblia, quantas pessoas sofreram? Quantas pessoas até morreram para que as pessoas pudessem ter acesso à Bíblia? Sabe, isso toca o meu coração e a gente precisa ter muito amor à palavra de Deus. E a gente tem que abrir essa palavra, a gente tem que ler essa palavra, a gente tem que conhecer, porque essa palavra é a vida. Pessoas perderam sua vida terrena para que nós pudéssemos ter essa palavra. Nós temos que dar muito valor a essa palavra, porque essa palavra é a revelação de Deus, é a verdade de Deus. Por isso que o inimigo não gosta, né, que as pessoas leiam a Bíblia. Mas, continuando. Gente, nós estamos estudando, então, sobre a reforma religiosa. Durante a Idade Média, nós já vimos que a Igreja Romana ocupou o lugar do antigo imperador romano. Assim que caiu o imperador romano, a Igreja que ditava as normas, as regras na sociedade, cobrava impostos, punia os hereges, tudo tinha que ser como a Igreja Romana queria, na Europa inteira. Agora nós estamos vendo um momento novo. A partir do século XVI, nós vamos ter, então, movimentos de reforma. Na realidade, eles já começaram antes, né? Porque a ideia era a seguinte, eram pessoas que eram da Igreja Romana, eram católicos romanos, e que diziam, puxa, algumas coisas poderiam mudar. Uma delas era poder traduzir a Bíblia para as pessoas poderem ler. Mas tinha outras coisas. Por exemplo, rever os dogmas. Tinha um dogma era considerado uma verdade que não precisa de comprovação, lembra? Dentro da igreja. Um dogma, infalibilidade papal. O Papa nunca erra quando ele fala de assuntos de fé. Então eles diziam, puxa, o Papa é um ser humano, ele pode também se confundir. E às vezes um Papa dizia uma coisa e o outro dizia uma outra coisa em contrário. Então como é que fica ele ser infalível quando ele fala? Então, por causa que essas pessoas começaram a colocar esses assuntos, e eles não queriam formar uma igreja nova, eles só queriam que a Igreja Católica Romana fosse reformada. Então, eles começam a colocar algumas coisas, só que não foi possível, como a gente viu. Uma coisa que vinha acontecendo, né, que foi como a gotinha d'água num copo cheio para acontecer um grande movimento de reforma na Alemanha, foi a venda de indulgências. Indulgências? O que é isso? Você colocou lá na fundamentação, né? Definiu. Indulgência é perdão. Era venda de perdão. Tipo assim, eu pequei bastante e tal, então eu vou ali na igreja e compro uma carta com dinheiro, eu pago
E aí aquela carta está escrita, você está perdoado dos teus pecados. Será que isso tem valor? Né? Então, eles vendiam cartas de perdão, vendiam as indulgências. Além disso, também, nessa época, ali no século XVI, eles também estavam muito apegados às relíquias. O que eram as relíquias? Relíquia era assim, ó, um pedacinho da cruz de Cristo. Se você comprar isso aqui, você já ganha alguns anos a menos no purgatório. Purgatório? Purgatório é como eles chamavam, um lugar que quando a pessoa morre, ela vai, mas ela não sabe ainda se vai para o céu ou para o inferno. Depende das coisas que vão acontecer. Então, isso também não está na Bíblia, né? E um pedacinho da cruz de Cristo. Se você comprar isso aqui, tu já vai ter menos anos no purgatório. Aí também, uma garrafinha com um pouquinho do ar que tinha na gruta onde Jesus nasceu. Era um monte de coisas assim. Um pedaço de um osso de um profeta. E essas relíquias eram vendidas ou eram colocadas em exposição, as pessoas pagavam para olhar as relíquias e pagando para olhar as relíquias, elas ganhavam um pouco de perdão, de pecados e coisas do tipo. E olhando essas coisas, vão ter pessoas que não vão concordar, vão dizer, peraí, o que é isso? Deus, a gente tem que pedir perdão para Deus e não ficar comprando coisas para a gente ter perdão. E aí isso vai motivar, sim, a reforma que vai começar na Alemanha com Martinho Lutero. Outra coisa que também faz com que as pessoas ajudem esse movimento de reforma foi a questão do rei. Lembra que a gente viu o fortalecimento do poder dos reis? No final da Idade Média, os reis começaram a ter mais poder de novo. E os reis com mais poder, eles pensavam, puxa vida, o Papa manda na Europa inteira, mas agora quem manda aqui na Inglaterra sou eu sou o rei da Inglaterra. Quem manda aqui na Alemanha sou eu sou aqui o rei. Eu não quero que o Papa fique mandando aqui. Como os reis queriam ter mais poder, eles também acabaram apoiando o movimento de reforma, tá? Que teve uma causa religiosa. As pessoas queriam poder ler a Bíblia, queriam essas coisas que eu coloquei. Mas os reis aproveitaram isso também, tá? Então, essa semana a gente falou desses pré-reformadores, Wycliffe, John Hus, o Tyndale, que são considerados pré-reformadores. Na época deles, eles não conseguiram ainda ver que coisas tinham mudado, mas a partir do século XVI, as coisas vão começar a mudar lá na Europa. E é isso que a gente vai continuar estudando. Uma boa semana de estudos para vocês.